Será que os carros elétricos poluem bem menos do que os carros que usam combustíveis fósseis? Nem sempre. A comparação depende de vários fatores. Em alguns países, um carro elétrico pode emitir mais gás carbônico do que um carro movido a etanol aqui no Brasil. Por isso, no vídeo de hoje, iremos desvendar alguns mitos sobre esses carros ultramodernos e descobrir a importância de entendermos muito bem de onde vem essa energia que consumimos. Mas antes de tudo, como é possível um carro elétrico emitir mais gás carbônico do que um carro a combustão, sendo que nele não há queima, ele nem tem escapamento? Aqui, nós não estamos considerando o gás carbônico emitido durante o uso do carro, mas todo o gás carbônico emitido desde a produção do combustível ou da energia, distribuição, descarte, tudo. É a tal falada e chamada de emissão do poço à roda. E no caso dos elétricos, mesmo que eles não emitam nada, com certeza a forma que foi usada para produzir a energia que carrega essas baterias geraram algum tipo de emissão. Essa é a diferença de onde você está no mundo, porque em cada lugar existem formas diferentes de produzir energia elétrica que chega até o seu destino final. Ela é chamada de matriz energética. Isso porque a energia elétrica gerada aqui no Brasil já é bastante limpa. A maior parte é baseada em fontes renováveis, com exceção da nuclear que não é renovável, mas ainda é considerada de baixa emissão de carbono. Mas a realidade em muitos países é diferente. Em alguns deles, a energia ainda é baseada em recursos não renováveis e bastante poluentes, como carvão mineral, óleo diesel e gás natural, por exemplo. A China e a Índia ainda dependem muito dessa fonte de energia, quanto também os Estados Unidos, que dependem bastante de combustíveis fósseis, principalmente carvão e gás natural. Por isso, a atenção está nos carros elétricos, porque, na verdade, quando um carro elétrico roda, ele não está eliminando completamente as suas emissões. Ele só faz a transferência para a usina onde a eletricidade é gerada. Vamos aos fatos. A gasolina vem da exploração do petróleo, que emite gás carbônico para a atmosfera. Mas, para virar gasolina, o petróleo passa por uma refinaria, que também emite um pouco de gás carbônico. Esse combustível terá que ser transportado, provavelmente por um caminhão a diesel, que também emite gás carbônico. Esse combustível vai para um posto de gasolina, onde também se gasta energia, e isso também emite gás carbônico. E o destino final, um carro a combustão, que vai queimar esse combustível, que emite bastante gás carbônico. Então, quando a gente for calcular quanto gás carbônico um veículo emite por quilômetro rodado, a gente tem que considerar tudo isso, todos esses processos até o carro andar. Por isso que a gente chama de emissão do poço à roda, do momento em que o combustível foi tirado da natureza até o momento em que o carro roda. Daria para fazer uma conta maior ainda considerando também a fabricação e o descarte do carro, das baterias, bem como a extração de minerais para a fabricação e etc. E se fosse um carro a etanol, será que o processo seria diferente? Trocando o posto petróleo, no lugar dele, seria uma plantação de cana. Em vez da refinaria, nós teríamos uma usina para transformar o sumo da cana em etanol, e depois o ciclo é o mesmo. Para plantar a cana, a gente precisaria de várias máquinas, caminhões e tudo mais, e isso emite gás carbônico. Só que há uma diferença muito importante. A cana, no momento em que ela cresce, ela absorve gás carbônico da atmosfera. Então, agora se a gente olhar o ciclo do etanol, a gente percebe que tem uma diferença grande porque tem uma absorção de gás carbônico aí no meio do processo, que diminui muito a emissão total no final. E o carro elétrico? O carro elétrico para rodar não emite absolutamente nada. De onde estará vindo essa energia então? Ela vem de um ponto de recarga, que para funcionar também emite um pouco de gás carbônico. Antes disso, a energia passou por todo um sistema de distribuição com estações, gente dando manutenção e tudo mais, e isso emite também um pouquinho de gás carbônico. O carro não emite nada. Nos processos intermediários, não há caminhões, não há nenhuma indústria no meio desse processo. De onde então estará vindo toda essa energia elétrica? Aqui no Brasil, a maior parte da energia vem de usinas hidrelétricas que usam a força da água dos rios. Isso gera muito pouco gás carbônico.
A questão é que não é sempre assim. Se trocarmos uma usina hidrelétrica por uma usina termoelétrica movida a carvão, essa funciona literalmente queimando carbono. Por tudo isso, as emissões desse tipo de carro são muito difíceis de mensurar, porque depende de como foi gerada a energia elétrica que você está sendo usada para carregar a bateria. Essa preocupação de saber de onde vem a energia que você está usando não são só dos países. Algumas das maiores empresas já possuem ações para tornarem as matrizes energéticas das fábricas mais limpa e sustentável. Elas usam uma parte da energia vinda de uma pequena central hidrelétrica, ou PCH, que é igual a uma hidrelétrica, muito menor, e isso ajuda a diminuir os impactos ambientais desse tipo de energia. O interessante é que a usina não precisa ficar ao lado e tampouco conectada direto à fábrica. Existe um esquema de compensações, eles controlam muito bem a energia consumida e contratam essa central hidrelétrica para injetar na rede uma quantidade equivalente à parte dessa energia. Dessa forma, as empresas conseguem os certificados internacionais de energia renovável, que são uma espécie de selo verde, que comprovam o uso de energias renováveis nos seus processos. Mas a preocupação não fica só nos processos da fábrica. As empresas possuem laboratórios de emissões para garantir que os veículos também estejam de acordo com as normas de emissão de gases poluentes. Isso não significa que os fabricantes deixarão de emitir mais gás carbônico, mas irão cuidar para tornar sua matriz energética a mais limpa possível e desenvolver ações até chegar na emissão neutra. Observamos até aqui o quanto é difícil fazer a diminuição das emissões de carbono, a chamada descarbonização. No Brasil, a gente já tem uma vantagem enorme por causa do grande uso dos biocombustíveis. Mas com a chegada da eletrificação dos veículos, vale lembrar da importância de se ter uma matriz energética limpa para conseguir tirar o máximo possível desses esforços de redução de emissões. O Brasil tem um potencial de se tornar pioneiro na eletrificação, quanto já é hoje no mundo dos biocombustíveis. O que vocês acharam desse processo de energia renovável? Deixem seus comentários e suas opiniões. Deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para nos ajudar a chegar à marca de 1000 inscritos. Obrigado por assistir e até a próxima!